Começamos uma nova semana, é segunda-feira e graças a Deus que você está aqui comigo para a gente começar essa semana com a Bíblia aberta, com o nosso coração ligado nas coisas de Deus, aleluia. E isso é uma bênção muito grande, este privilégio para nós. E vamos então, segunda-feira, como sempre, nós caminhamos no Evangelho de Lucas. No capítulo 10, eu estava aqui me debatendo se eu caminho até o versículo 11, mas eu vou parar no terceiro versículo, então nós vamos hoje só ler 3 versículos deste evangelho. E diz assim a palavra de Deus: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Queridos, eu quero parar nestes 3 versículos porque são tão importantes, né? O primeiro que eu quero chamar a atenção no primeiro versículo é que esta chamada agora, esta convocação de Jesus, que a princípio mandou os 12, serem estes anunciadores do reino de Deus, e a gente vai ler quando a gente continuar neste texto de Lucas, que eles são chamados para pregar o evangelho do reino de Deus, anunciar que é chegado o reino de Deus. Nós vamos estar falando sobre isso provavelmente na quarta-feira. Então, estes 70 agora é um grupo consideravelmente maior, que agora Jesus comissiona para ir adiante dele em cidades que ele já tinha planejado, projetado visitar, pregar, enfim, onde Jesus ia, operava maravilhas, milagres e etc. Ele mandou adiante dele 70 homens de 2 em 2 para pregarem o evangelho, para anunciarem a palavra de Deus, irem apresentando, falando já sobre Jesus e sobre o reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é da questão dos 70, ou seja, que nos deixa claramente fora de uma realidade de nós julgarmos que aquela mensagem ou aquela obra era para os 12. O reino de Deus, a pregação do reino de Deus, o chamado de Jesus, claro que Jesus teve um chamado, um propósito especial para aqueles 12, você vai ver isso inclusive no Apocalipse, há uma realidade simbológica e realística dos 12 apóstolos. No entanto, aqui eu vejo que Jesus já, mesmo no tempo que ele viveu aqui na terra, ele comissionou estes 70, ou seja, um grupo grande de homens para anunciar a palavra de Deus. E ele disse a estes homens: Grande é em verdade a seara. E claro que o que Jesus estava falando não era da seara física, de uma colheita de alimentos para a população. Era uma seara espiritual, era uma seara de almas, como ele convidou a Pedro para tornar-se pescador de homens. Agora Jesus faz uma outra colocação, uma analogia com o campo, com a ceifa, com a colheita de frutos da terra, e ele diz: é muito grande a seara, mas nós temos um problema, é que os obreiros são poucos. E entra década e sai década, entra tempos históricos da história da igreja e sai outros tempos históricos se passam, e a realidade continua de que a seara das almas perdidas, daqueles que não conhecem, que não escutam o evangelho, é grande. E ainda que hoje nós tenhamos em nossas mãos veículos como este, o YouTube, que uma pessoa como eu possa estar aqui num outro país falando com você, aleluia, podendo anunciar a verdade do reino de Deus, ainda assim a palavra ressoa uma verdade, que são poucos os obreiros para esta seara. E a palavra, a recomendação de Jesus para aqueles que iam fazer a obra, isso é muito interessante. Jesus não falou isso para aqueles que ficaram. Jesus não falou isso para uma pleide que o assistia, para o povo. Roguem ao Senhor da seara. Não, ele estava falando àqueles que estavam comissionados para fazer a obra. Ou seja, eu e você já estamos engajados nisso. Ele diz: olha, a seara é grande, são poucos os obreiros. E ele não disse: faça você da tripa coração. Ele não disse isso, ele disse: roguem, aleluia. Roguem ao Senhor da seara. Rogai, pois,
que envie obreiros para a sua seara. Então, o nosso trabalho como servos de Deus, como obreiros de Deus, aleluia, como cooperadores do Senhor, é duplo. Primeiro é que nós temos que ir. Nós somos comissionados. Depois que Jesus foi, não ficaram 70, ele disse a todos nós, ide por todo mundo. E esta comissão de Jesus não foi para 12, nem para 70, mas todos nós que cremos já um dia, havemos crido em Jesus. Então a verdade é que a seara é muito grande e que são poucos os obreiros. Então a primeira coisa que nós nos lembramos neste dia é que nós somos estes obreiros. Aleluia! Nós precisamos seguir entendendo, aprendendo de Jesus, aprendendo da palavra e esperando na expectativa de sermos usados por Deus, assim como aqueles homens tinham a expectativa de nos dias seguintes estar numa outra cidade, estar falando com algumas pessoas, podia ser positivo ou negativo, que é uma das coisas que nós vamos estar lendo o que vai acontecer com eles, o que Jesus propõe que possa acontecer com eles nesta caminhada que eles iam, nessa missão que eles iam fazer, né? Mas eles estavam prontos para ir, aleluia, de 2 em 2, nunca sozinhos. O Senhor sempre nos dá, pela graça de Deus, companheiros, e às vezes os companheiros podem até estar assim, como eu e você à distância, aleluia, mas Deus nos tem ajudado em todo o tempo que nós militamos, aleluia, de encontrar companheiros de oração, companheiros de missão, companheiros de evangelismo, para a glória do nome de Jesus. E eles iam sair, e a primeira coisa que nós devemos lembrar é que somos nós. Não vai se levantar um outro exército para fazer a obra de Deus. Não vai se levantar. Deus não quis que fosse assim, que um grande homem pregador, um evangelista internacional que vem não sei de onde, fosse aquele que evangelizasse o mundo inteiro. Não! Aprove a Deus dizer a todos nós e de vós, por todo o mundo. Trabalhai vós na vossa igreja, na vossa escola dominical, no serviço das irmãs, no ciclo de oração, na sua vizinhança, dentro do seu lar, aleluia, sendo estes obreiros. Então a primeira coisa que nós entendemos é que nós estamos comissionados. Agora, estes que estão comissionados, entendem que nós não somos super-homens, super-mulheres. Entendem que a seara é mesmo muito grande, aleluia, que faz falta obreiros. E o Senhor nos manda fazer essa segunda coisa, não só irmos, sermos diligentes em fazer a obra, mas rogarmos ao Senhor. E pela graça de Deus eu tenho rogado ao fazer este trabalho. Eu não sei se você só me conhece do devocional, eu ensino a pré-aula da escola dominical e ao lidar com professores, como eu tenho rogado pelas suas vidas, para que Deus os abençoe, os use, os capacite, aleluia, e levante outros. E já um ou outro já está dizendo, irmã, eu sou aluno, mas eu já estou orando a Deus para ser professor. Que alegria o meu coração, porque nós estamos orando ao Senhor da seara, que levante obreiros, porque grande verdadeiramente é essa seara. Então eu convido você a terminar este devocional e orar ao Senhor, e não se esquecer deste pedido, que o Senhor continue levantando vasos temerosos, aleluia, nestes dias tão negros que nós vivemos. E por último ele diz, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E Jesus não estava brincando, ele não estava fazendo uma colocação de historinha de contos, ele sabia o que estava falando. Cordeiro é um animal bobo, é um animal indefeso, que precisa de proteção. Lobo é o contrário, é um animal traiçoeiro, é um animal rápido, é um animal que destrói. E Jesus disse, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. A verdade é que o mundo que nos espera a visita do evangelismo, da palavra de Deus, a presença espiritual é como do príncipe deste mundo, Satanás, que é como um lobo, como um leão que ruge, como quem quer tragar, como alguém que só veio roubar, matar e destruir. No entanto, o poder que está em nós, estes comissionados por Jesus, o poder dele, não nosso. Nós somos cordeiros. Nós veremos as suas caras e nos assustaremos. Nós ouviremos as suas palavras, sentiremos a presença espiritual maligna e estaremos contritos rogando ao Senhor. Aleluia. Somos cordeiros, mas aqueles que comissiona, o cordeirinho, aleluia, a cordeirinha Manuela, o cordeirinho que está assistindo e ouvindo esta palavra hoje, a cordeirinha que está assistindo esta palavra hoje, aleluia, é ele que nos dará capacitação,
unção, força e poder. É isso que nós vamos estudar na quarta-feira, quando seguimos esta palavra. Por hoje, nos despedimos neste sentimento, que possamos orar, rogar ao Senhor da Seara que envie a nós e levante outros tantos obreiros para essa seara que ainda é tão grande e ainda há tempo de nós fazermos a obra do Senhor enquanto é dia. Deus abençoe você nesta segunda-feira, para a glória do nome de Jesus. Amém.